amigos, é com grande alegria que me dirijo a vocês nesta manhã de domingo, dia 1º de novembro de 2020, e nós vamos a partir de agora iniciar um trabalho de exposição dos temas do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em contato com o nosso amigo Dalto. Eu fiquei responsável pela exposição aos domingos, enquanto que ele vai ser o responsável pelas exposições das quintas-feiras, em relação aos temas ligados ao estudo do Livro dos Espíritos. De nossa parte, então, nós iniciamos hoje com o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Vamos iniciar com a nossa oração. Elevemos o pensamento, que nosso Mestre Jesus nos envolva com sua luz, com seu amor nesse momento, que possamos manter uma boa sintonia com a equipe espiritual que nos orienta, que nos conduz, e que dessa maneira tenhamos condições de assimilar os conhecimentos do Evangelho, integrando a nossa intimidade, e que assim possamos nos tornar pessoas melhores. Assim seja. Então vamos dar prosseguimento, meus amigos. No capítulo 24, a primeira passagem evangélica, ela se desenvolve dessa maneira. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Isso está em São Lucas, capítulo 7, versículos 16 e 17. Nessa passagem evangélica fica claro o que Jesus nos ensina a respeito da importância e necessidade que temos de, uma vez adquirido o conhecimento do Evangelho, ou seja, dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe, que nós possamos passar para frente, transmitir esses ensinamentos àquelas pessoas que estão mais próximas de nós, por exemplo, a nossa família, nossa esposa, marido, filhos, amigos, colegas de trabalho. Então, esse é um ensinamento básico para que dessa forma nós tenhamos condições de compartilhar com aqueles que nós amamos esses ensinamentos que, se para nós eles são bons, né, é um caminho que nós encontramos, é a luz que nós procuramos, e dessa maneira nós temos condições de nos tornar pessoas melhores, dando cumprimento aos ensinamentos do Cristo, às leis de Deus. Então, por que não compartilhar com aquelas pessoas que nós amamos esses ensinamentos, para que cada um, tomando conhecimento da sua essência divina, tomando conhecimento das nossas capacidades, nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então aqui, nessa passagem, o candeeiro e a candeia é a lamparina, é o lampião que nós conhecemos, que deve ser colocado no ponto mais alto de um cômodo, para que a sua luz possa iluminar todo aquele ambiente. É assim o significado. A luz é o conhecimento evangélico, o conhecimento das leis de Deus, que nós devemos compartilhar com todos aqueles que nós temos condições de conversar. Mas nós temos que lembrar também que muitas vezes nós não temos por hábito ficar falando ou a oportunidade de ficar ensinando, mas nós temos também condições de ensinar pelos nossos exemplos. Nós não precisamos falar com as pessoas assim se nós não levamos jeito para isso, mas nós podemos,
através do nosso comportamento, do nosso exemplo, dar lições também, principalmente para aqueles que residem e estão conosco no dia a dia, porque irão perceber a nossa transformação íntima, pelo menos a nossa força de vontade em nos tornarmos pessoas melhores, praticando os ensinamentos do Cristo, como o sentimento do amor ao próximo, a necessidade do perdão, a necessidade da compreensão das nossas limitações, das limitações do nosso próximo. E através do nosso exemplo, nós temos condições de ensinar aqueles que estão do nosso lado, né? É uma maneira mais fácil que nós encontramos de permitir que essa luz irradie para todo mundo. Na continuidade do ensinamento, eles questionam aqui também por que Jesus falava por parábolas. É um outro método que nosso mestre usava, porque na nossa ignorância, quando nós ouvimos uma historinha, né, com situações que nos são colocadas do nosso cotidiano, daquilo que nós conhecemos, fica mais fácil para nós compreendermos e extrairmos o ensinamento, a essência, a moral daquela história. E Jesus era mestre nesse sentido, porque através das parábolas, das histórias que ele formulava, utilizando de situações do cotidiano daquelas pessoas que ele interagia naquele momento, ele conseguia transmitir grandes lições, grandes ensinamentos. E nós temos muito mais facilidade de assimilarmos historinhas, né, determinados contos, e aí nós temos a condição de transmiti-las, de retransmiti-las, passando para os nossos filhos, passando para aquelas pessoas que nós temos oportunidade de conversar. Então, era por isso que Jesus falava por parábolas, para ficar mais fácil de transmitir os ensinamentos das leis de Deus. Na sequência, uma outra consideração feita por Kardec agora é a seguinte: todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Isso significa também que nós temos que utilizar de palavras, assim como Jesus utilizava nas suas parábolas, de mecanismos e situações que sejam fáceis de serem assimiladas, né? Não precisamos ficar usando de palavras rebuscadas, de querer mostrar conhecimento, de querer mostrar intelectualidade, quando na verdade são nas simples colocações, né, na simplicidade das frases, que as pessoas conseguem compreender o ensinamento que está sendo transmitido. É o ensinamento que Jesus nos trouxe através das parábolas que nos ensinou. Na sequência, nós temos outra passagem que eu quero fazer a leitura para vocês. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então aqui Jesus fez a orientação para os seus discípulos, para que saíssem para pregar a boa nova, os ensinamentos que ele estava trazendo. Mas com uma observação, ele falou para que fossem primeiro para as ovelhas desgarradas do povo de Israel, e não aos gentios. Por quê? Por que ele fez essa recomendação aos seus discípulos? Porque os discípulos, que tinham também a sua base na religião judaica, sabendo
da espiritualidade, da continuidade da vida, os discípulos já tinham condições de compreender melhor os ensinamentos trazidos por Jesus, que eram mais profundos, que falava a respeito da vida espiritual, falava a respeito da reencarnação e a respeito do perdão, da necessidade do perdão, da reconciliação. Então, assim como os discípulos já tinham uma base e eles eram provenientes do judaísmo, os filhos de Israel também tinham essa base espiritual. Então era mais fácil para que os discípulos transmitissem os novos ensinamentos, os ensinamentos da Boa Nova, para aqueles que já tinham uma espiritualidade já presente em seus corações, né? Já acreditavam num Deus único. Diferente dos gentios, que eram os estrangeiros, pois os gentios, na sua maioria, eram povos pagãos, né? Como os romanos, como os gregos e outros das imediações. Então, era necessário que aquele que fosse transmitir a Boa Nova aos estrangeiros, que tivesse uma base muito mais sólida, muito mais forte, né? E nós vimos isso posteriormente em relação a Paulo de Tarso, que foi o apóstolo dos gentios. Paulo de Tarso, doutor das leis, profundo conhecedor das leis judaicas, após a sua conversão, após ter sido ofuscado pela luz do Cristo, né, pelo conhecimento adquirido do nosso mestre, ter compreendido as verdades espirituais, Paulo de Tarso então passou a ser o apóstolo dos gentios e ele tinha capacidade e o conhecimento para levar todos esses ensinamentos novos aos estrangeiros, aqueles que ainda acreditavam em vários deuses, aqueles que ainda louvavam para várias entidades. Então Paulo de Tarso fez esse papel grandioso, disseminando a doutrina cristã, os ensinamentos do Cristo aos estrangeiros. Na continuidade ainda, para nós finalizarmos, nós vemos mais essa passagem. Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Qual que é o grande ensinamento nessa outra passagem? Que nós devemos deixar os nossos preconceitos de lado e quando tivermos a oportunidade, tivermos o contato com pessoas que estão num caminho equivocado, com pessoas que são dadas à violência, agressividade, com pessoas que estão passando por caminhos que levam ao sofrimento de outras pessoas, que nós tenhamos condições de também transmitir os ensinamentos do Cristo a essas pessoas, mas que nós possamos fazer isso sempre com cuidado e com a prudência necessária, né? Mas que nós não viramos a cara para aquele necessitado, porque nós julgamos muito pela aparência, e isso é um trabalho íntimo que nós precisamos fazer para superar também essa má paixão que está em nossa intimidade, esse sentimento do preconceito, sempre com a devida prudência. Analisamos aquelas pessoas que batem a nossa porta. Quando nós a vemos, já olhamos, já julgamos, não sabemos por tantas dificuldades que têm passado, pelo que fizeram, pelo que estão fazendo, e já julgamos aquelas criaturas. É lógico que pela prudência
Não vamos abrir a porta para deixar entrar em nossa casa quem nós não conhecemos, quem nunca vimos antes. Mas se tivermos a oportunidade, naquele momento da prática da caridade material, se tivermos a oportunidade também de levar um pouco do conhecimento do ensinamento evangélico do Cristo, para trazer conforto, entendimento para aquelas criaturas, isso é um dever que nós temos, né? E é um trabalho que precisamos realizar. E é uma oportunidade que bate à nossa porta de nos tornarmos pessoas melhores, ou seja, colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Então aqui nós finalizamos essa nossa reflexão neste domingo, que possamos trazer tudo isso para a nossa intimidade, compreendendo que a luz que Jesus diz para colocarmos ao alto é a luz do conhecimento, que devemos também irradiá-las, não guardar somente para nós, mas irradiar essa luz, irradiar esse conhecimento da Boa Nova, que é transformadora para todos nós, que consola em relação às nossas aflições, irradiar para todos aqueles que nós possamos trabalhar nesse sentido. Então vamos elevar o nosso pensamento nesse momento. Amado Mestre, agradecemos a oportunidade neste domingo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva com seu amor, que possamos mais uma vez ter em mente todos os ensinamentos que estamos adquirindo e que possamos ter a coragem de colocá-los em prática e assim possamos também seguir na vossa direção. Assim seja. Meus irmãos, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus. Até mais.